Tem hoje uma reportagem muito interessante aqui no UOL, falando sobre os conflitos familiares, né? Nós aqui mesmo já tratamos disso várias vezes. E o relato, né, de uma filha que acaba descobrindo, essa história é muito... Deixa eu abrir essa história aqui no telão, que é bem interessante essa história aqui, feita pelo TAB. O TAB tem ótimas reportagens, né? Trazendo um pouco mais de detalhes e conversas e histórias de vida. E aqui a história da Ingrid, né, a Ingrid Calazans, e ela revela aqui justamente que ela tem uma situação muito triste, que a mãe dela falou que ia viajar para Brasília, e aí depois ela descobre que a mãe, na verdade, foi para os atos golpistas, né, e aí ela percebe depois que a mãe foi presa, né, recebeu uma mensagem da mãe, e ela fala: isso é Deus, pátria, família, Brasil, sempre lutarei. E aí ela descobre que a mãe foi presa. Ela estava detida na sede da Polícia Federal depois de participar dos atos. Ingrid disse que não se surpreendeu, ela já estava bem radical o discurso dela durante o governo Bolsonaro e conta que participou de algumas manifestações. Mas isso acabou prejudicando ainda mais a relação entre elas, né? E aí ela fala que quando ela voltou ainda mais radical. Ela disse que quando ela voltou desses atos golpistas, voltou ainda mais radical. A produtora cultural bloqueou o número da mãe e o seu perfil nas redes sociais para evitar o contato. E recentemente a idosa pediu por e-mail, a mãe dela, né, pediu por e-mail para passar o fim de semana com a neta de 6 anos, a filha de Ingrid. E ela conta que cedeu por causa da menina, que nada sabe sobre a detenção da avó. Aí ela fala, abre aspas, quero preservar minha filha por enquanto e não acho justa afastá-la da neta. Olha que drama familiar, né, o Madá, que acaba acontecendo justamente por essa briga política. E assim, a gente fala, foram 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas, 1.300, 1.400 pessoas detidas, né? E tinha gente falando, não sabia que o parente estava lá preso por causa desses atos. E descobre, fala, mas meu Deus, como é que participou de um negócio desse? Como é que você vê esse caso aí da produtora cultural e a mãe dela? É um caso, infelizmente, mais comum do que a gente pensa, Fabiola. Eu ganhei muita gente, muito seguidor, que veio conversar comigo depois que eu fiz em 2019, no meu canal do YouTube mesmo, uma série que se chamava A Arte da Seita Política. O que as pessoas não compreenderam é que nós não estamos diante de polarização política, nem de briga política, quando a gente vê esse tipo de coisa. Por isso que as pessoas ficam tão frustradas. As pessoas vêm me falar, gente, mas eu mostrei para a pessoa o documento, eu mostrei que aquilo era fake, e a pessoa continua insistindo nessa história. Você imagina que a pessoa insiste até ser presa, vai presa feliz, achando que está certa ainda. Por quê? Porque não é uma questão política, é a questão de pertencimento àquele grupo como se fosse uma seita. Eles emulam o discurso político, eles repetem chavões políticos para dar essa sensação de pertencimento ao grupo. É sobre o grupo, não é sobre política. E por isso que é tão doloroso para as pessoas, porque as pessoas vão falar achando que estão debatendo política e se deparam com um estado de coisas que elas falam, gente, abduziram a pessoa que eu conheci e puseram um outro espírito dentro desse corpo. Várias pessoas me falam isso. Eu recebi uma história, um relato de uma mulher que o marido queria que ela fosse com ele para o acampamento, ela não foi, ele foi embora para o acampamento e chegou uma ação de divórcio na casa deles. Tem casos assim, tem gente que casou nesses acampamentos, tem menino que celebrou o aniversário ali nos acampamentos, para além da questão política e para além da questão criminal onde se chegou, e esse fenômeno precisa ser entendido pela sociedade de forma urgente. Nós estamos tentando lidar com esse fenômeno, explicar esse fenômeno pela comunicação, pela política e pela justiça, o que é absolutamente insuficiente. Nós precisamos da psicologia social, da antropologia, de gente que entenda de machine learning, de redes neurais, de neuropsicologia e o impacto das redes na psique humana. Nós precisamos de mais especialistas para entender isso, porque, Fabiola, é algo que as famílias sozinhas
não tem como lidar, né? É uma coisa que, assim, fosse filme, a gente diria que o enredo é forçado. É, e eu acho que trazer esse debate mais para a mídia, inclusive, né? Porque. E nas escolas, principalmente, né? Porque a gente vê a influência disso nas escolas. Quem tem criança, adolescente, pequeno, vê que esse é um assunto que você tem que ser tratado, porque isso afeta demais a vida dos jovens. Agora, ô Thales, até outras aspas aqui da Ingrid, ela falando da mãe, achei interessante, ela falou assim: olha, eu acho que ela é sem noção, mas ela é adulta. E diz assim, ó, coloca aqui pra mim, por favor, David, e diz assim, olha, eu não oferecia um centavo do meu bolso pra tirar ela da cadeia, né? Eu não oferecia um centavo do meu bolso. Ela que viva com as escolhas dela. E ela diz que até tenta se aproximar um pouco, mas que é muito difícil, né? Quando a poeira baixar, vai tentar. Mas que é uma grande questão. Como você reata, né, uma relação como essa? Ela falou, acho que dar amor é a única saída. A gente quer que ela passe a velhice bem, ela já tem 63 anos. Eu desejo mais paz, leveza e tranquilidade para o mundo e também para minha família. Apesar de tudo, tenho compaixão pela minha mãe. Como lidar, né, com uma questão como essa? Você vê sua mãe invadir né, o Palácio do Planalto, não sei onde exatamente ela foi detida, mas que ela estava lá num quartel como esse. Que triste isso, né?